Boa tarde, pessoal. Eu sou o Augusto, eu tenho 12 anos e hoje eu vou apresentar os jogos de tabuleiro na educação. Eu acredito que eles influenciam positivamente, pois eles estimulam as mesmas áreas e as mesmas habilidades que são utilizadas para um bom desempenho acadêmico. E eu vou demonstrar isso mostrando alguns jogos e quais habilidades eles estimulam. Começando pelo xadrez, que é um jogo bem famoso, acredito que vários de vocês aqui conheçam. Nesse jogo, seu objetivo é conseguir deixar o rei do oponente numa situação onde ele não consiga fazer mais nenhum movimento, E você vai fazer isso movendo suas peças de forma estratégica para isso acontecer. O xadrez ele vai desenvolver o nosso foco, porque a gente não pode ficar olhando para alguma outra coisa enquanto a gente está jogando. A nossa paciência, porque às vezes o nosso oponente ele pode demorar bastante para fazer alguma ação, pensar bastante. E a nossa metacognição, que no caso é a reflexão sobre as nossas ações, as nossas estratégias e as consequências dela. Agora, vindo para um jogo completamente diferente, mas que estimulou algumas habilidades parecidas, é o taco, gato, cabra, queijo, pizza. Que nesse jogo é extremamente importante você decorar a ordem do nome dele, pois, enquanto você estiver jogando, você vai citar o nome dele. Por um exemplo, quando for eu começo, aí eu viro a primeira carta do meu monte e falo taco. No caso, vem um queijo, tudo bem, não acontece nada. Aí o próximo jogador vai virar e vai falar gato. Aí vem um taco, tudo bem, não acontece nada. Aí o terceiro fala cabra. E vem uma cabra. Como vem uma cabra, enquanto o outro jogador está citando a cabra, todos os jogadores precisam bater em cima do monte. O último jogador que bater a mão em cima do monte vai comprar todas as cartas. E ganha o primeiro jogador que acabar com todas as cartas do monte. Além disso, nós temos algumas cartas especiais, como o gorila, a marmota e o narval. Quando alguma dessas cartas aparecem, você tem que fazer algum gesto com as mãos e depois bater no monte. O taco-gato ele vai estimular a sua atenção seletiva e a sua escutativa, porque você tem que prestar atenção só naquilo. Você não pode estar prestando atenção, por exemplo, no barulho dos pássaros do lado de fora. A sua reação inibitória frente a impulsos automáticos, você não pode simplesmente bater a mão no monte toda vez que alguém falar alguma coisa. Você tem que ligar a fala da pessoa com a carta jogada. O seu tempo de resposta, sua coordenação visomotora, que é basicamente você conseguir rapidamente ligar a palavra com a carta. A regulação emocional em momentos de agitação, que é caso você está com muita pressão, você aguentar isso. E a sua flexibilidade cognitiva. Agora vindo para um outro jogo, que esse jogo daqui é bem famoso também, inclusive tem campeonatos internacionais sobre ele, é o Carcassonne. Em Carcassonne, o seu objetivo é construir um reino com cidades, campos, estradas e rios. E aí, a cada turno, você vai pegar uma peça e conectar essa peça de alguma forma. Mas tem formas específicas que essa peça pode ser conectada. No caso, a cidade só pode ser conectada com a cidade, a estrada só pode ser conectada com a estrada e o campo só pode ser conectado com o campo. E aí você vai colocando as peças de forma estratégica, seus oponentes também, e dominando algumas áreas com seus meeples. O jogo vai começar pequenininho assim e no final ele vai estar extremamente maior, como aqui. Esse jogo vai estimular o seu raciocínio espacial, porque você tem que analisar o tabuleiro e onde você pode colocar alguma peça para ganhar mais pontos. E o seu planejamento progressivo, que é basicamente de acordo com quais peças já foram, qual a probabilidade de vir alguma outra peça que você queira utilizar. Agora eu vou falar de um outro jogo que também é bem famoso, que no caso é o Catan. Em Catan, você e seus oponentes estão presos numa ilha, onde os recursos são extremamente escassos. E para conseguir cada um desses recursos, você vai obter eles de acordo com a rolagem de 2 dados. E numa rolagem de 2 dados, pode vir qualquer número de 2 até 12, que são os números que estão mostrados aqui no tabuleiro. E de acordo com o número que vier, quem estiver perto daquelas áreas vai conseguir os recursos delas. Porém, quando você joga 2 dados, a probabilidade de vir cada número não é a mesma. É muito mais provável vir o número 7 do que vir o número 3.
Por isso, os números próximos de 7 estão marcados em vermelho no tabuleiro, como esse 8 e esse 6. E, além disso, nós também temos um esquema de negociação. Como é muito complicado a gente conseguir todos os recursos desse jogo, você precisa negociar com seus oponentes os seus recursos para conseguir os recursos que você necessita para montar estradas, cidades e campos. O Catan ele vai estimular a sua negociação, pois você precisa ter uma boa capacidade de seduzir seu oponente para você conseguir o máximo de recursos sem ajudar o seu oponente. Seu planejamento sobre condições variáveis e a sua adaptação de estratégia, que é basicamente, caso você não consiga algum recurso que você queria, você mudar a sua estratégia para conseguir ele. Ou mudar essa estratégia para, sem ele, conseguir a mesma quantidade de pontos. E esses 4 jogos que eu citei anteriormente, todos eles estimulam a nossa habilidade cognitiva, que no caso, cognição é um processo de conhecimento, e para a cognição acontecer, é necessário um conjunto de capacidades mentais que a gente desenvolve durante vários anos, como a memória, a atenção, a linguagem, a criatividade e o planejamento. Por exemplo, sem atenção, não tem como a gente jogar o taco-gato, que alguém vai tacar a carta falando o nome e você não vai ter tempo de reação rápido o suficiente. Ou a linguagem. No Catan, como a negociação é extremamente importante, você precisa ter uma boa linguagem. Okay? E aí essas habilidades acabam recebendo o nome de habilidades cognitivas. Agora eu vou para um jogo que é bem pouco famoso, que no caso é o Pitágoras. Não do teorema, e sim do matemático. E nesse jogo você vai ter 2 dados, um de dezenas e um de unidade. E jogando ele, você só pode obter um resultado par. E aí vão ter 5 cartas sobrepostas na mesa. E utilizando essas cartas, você vai fazer algumas expressões básicas, no caso, soma, subtração, multiplicação e divisão, para conseguir chegar no resultado 48, que no caso foi o resultado que veio no dado. Nesse caso, eu peguei essas 5 cartas e usei só 4, como o 20, que eu multipliquei ele por 2, para dar 40, e somei isso por 4, que eu multipliquei pelo outro 2 que estava na mesa. E assim dando o resultado 48, com 40 aqui e o 8 aqui. Somando os dois, deu 48. O Pitágoras ele vai estimular o nosso raciocínio lógico e matemático, porque a gente tem que pensar e calcular tudo que a gente precisa para montar essa expressão. E o nosso cálculo mental, pois a gente não pode utilizar um papel para fazer essas contas. A gente tem que fazer todas as contas de cabeça. Agora eu vou falar sobre o Double, que é um jogo que eu gosto bastante de jogar com amigos. Tem 5 formas clássicas desse jogo ser jogado, mas aqui eu vou apresentar só uma delas, que no caso é uma forma onde vai ter um monte central e cada jogador vai ter uma carta na mão. Aí cada jogador vai ter que identificar qual é o ícone da carta que é igual ao ícone que está no monte. E aí o primeiro que observar vai pegar a carta do topo do monte e colocar no topo da mão. Quando acabar o monte, vence o jogador que tiver com mais cartas. Nesse caso daqui, o ícone igual é o dinossauro. O Double ele vai desenvolver o nosso foco novamente, igualmente ao xadrez e o taco-gato, entre outros citados, e a nossa resiliência. Porque às vezes a gente tem certeza que não tem um ícone igual, mas sim, matematicamente isso pode ser comprovado. E tem um ícone igual sim. E esses 2 jogos, e alguns citados anteriormente, eles estimulam o nosso raciocínio rápido, como, por exemplo, o xadrez, que é a nossa capacidade de pensar, calcular, de uma forma mais rápida. E também esses 2 jogos, e alguns citados anteriormente, como o Catan e o Carcassonne, eles estimulam o nosso pensamento estratégico, que é não só pensar no que está acontecendo agora, e também pensar no que seus oponentes e você pode fazer no futuro para conseguir o máximo de pontos possíveis. E eu citei aqui 3 habilidades, no caso a habilidade cognitiva, o raciocínio rápido e o pensamento estratégico. Porém, existem várias outras que os jogos de tabuleiro estimulam que eu não citei aqui. Agora eu vou apresentar aqui alguns estudos que eu peguei, feitos por outras pessoas, como esse estudo daqui feito por Gomes e Umbrich, publicado em 2024. E ele é intitulado Jogos de Tabuleiro e seu uso na educação, uma revisão integrativa de literatura.
Esse estudo ele analisou 13 artigos menores de diferentes contextos, com crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. E ele demonstrou que as crianças jogando esses jogos de 1 a 2 vezes por semana acabaram aumentando a motivação e a facilidade na aprendizagem, estimulou o raciocínio lógico, a cooperação, a tomada de decisão, entre outras habilidades utilizadas para um bom desempenho acadêmico, e o fortalecimento da aprendizagem em várias áreas, como a língua portuguesa e a matemática. Agora eu vou apresentar um neurocientista, que no caso é o Michael Merzenich, que é um neuroplastista, que ele cursou em 3 faculdades e ele já fez um TED também, como que eu estou fazendo agora. E um dos estudos dele demonstrou que, caso nós estimulamos algumas habilidades do nosso cérebro e algumas partes dele, elas vão acabar sendo treinadas e assim sendo potencializadas. Sendo potencializadas, você vai ter, potencializando as mesmas áreas que você utiliza para um bom desempenho acadêmico, você vai melhorar as suas notas na escola. Perfeito? E os jogos de tabuleiro, eles estimulam 2 partes do cérebro. A primeira delas é o córtex pré-frontal, que no caso é uma região que fica na nossa testa, que ela que é responsável pela tomada de decisão e o planejamento e o raciocínio lógico. E também o hipocampo, que é uma área ligada à memória e à aprendizagem, que fica mais centralizada no cérebro. Quando a gente joga, o nosso cérebro acaba liberando dopamina, que é um neurotransmissor que aumenta o nosso prazer por aprender. Eu queria deixar uma frase aqui no final, que no caso seria: os jogos de tabuleiro transformam o erro em oportunidade, o desafio em aprendizagem e o brincar em enriquecimento cognitivo. Muito obrigado pela atenção. Augusto.